Você já pensou que a sua imaginação pode estar atrapalhando o seu crescimento espiritual? O que nós imaginamos com essa potência incrível que Deus nos deu, que é a imaginação, o que nós imaginamos sobre nossa família, sobre nossa carreira, sobre nosso futuro, sobre nós mesmos, pode determinar o que nós cheguemos a ser. A fé pode expandir a nossa imaginação e a imaginação pode transformar toda a nossa vida. Sou o Padre Rodrigo, fique aqui comigo. Hoje vamos aprender algo muito importante sobre a relação entre a fé e a imaginação. Bem entendida esta ideia, essa pode ser um ponto de virada na sua vida espiritual. Por isso, fique aqui comigo. Se você já está acompanhando a série de meditações Fé Inabalável, ánimo, estamos chegando à metade desta quaresma, é um momento muito importante. Essa fé inabalável, lembre-se, é todo um itinerário de crescimento na fé e hoje quero comentar com vocês essa relação que existe entre a fé e a imaginação. Se você não está seguindo a série ou não conhece o aplicativo de meditação Seed Time, então te animo a baixar o aplicativo. Aqui está o link embaixo, aí você pode baixar o aplicativo e acompanhar toda a série de meditações Fé Inabalável. Aí nesse aplicativo não apenas encontra este itinerário de crescimento espiritual e de meditação, mas outras milhares de meditações que te ajudarão a aprofundar a palavra de Deus e a crescer espiritualmente. Então, seja bem-vindo a este também, o meu canal de YouTube. Aqui nós postamos o mais importante, o resumo de tudo o que nós estamos oferecendo lá no aplicativo de meditação. Se você já segue o canal, ajude-me compartilhando, curtindo este vídeo. Se você não está seguindo o canal, inscreva-se, anime-se, clique no sininho. Toda semana postamos novos conteúdos, sempre com o intuito de ajudar a viver nossa fé de uma maneira melhor e transformar nossa vida, porque é isso o que Deus quer. Então, hoje vamos meditar e refletir sobre essa relação entre a fé e a imaginação. Vamos à introdução e depois direto ao ponto. Você conhece a história de Abraão? Imagina um homem já velho, tem uma grande fazenda com muitas ovelhas e muitos camelos. Aí Deus de pronto chama ele e diz: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu vou te dar uma grande descendência. O problema é que sua mulher é também velha e eles não têm filhos. Então Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, sai fora, olha as estrelas, conta as estrelas, se você pode, assim será a tua descendência. O que está fazendo Deus? Está estimulando a imaginação de Abraão para ele visualizar seu futuro com a fé, desde a perspectiva de Deus, não desde a perspectiva meramente humana. E eu pergunto, e você? Você enxerga seu futuro com a imaginação inspirada na fé, com os olhos da fé, ou enxerga o seu futuro apenas baseado em sua própria força, em suas próprias capacidades? Isto faz toda a diferença. Deixa eu explicar alguns pontos importantes da relação entre a fé e a imaginação. O primeiro de todos é este aqui. A imaginação molda nossa vida. Ou seja, o que você imagina, é isso que você se tornará. Olha o que diz o livro dos Provérbios. Ele diz assim: como o homem pensa consigo mesmo, assim ele é. Ou seja, o que nós levamos em nossa mente, nossa imaginação, é isso que nós nos tornamos. É como uma espécie de profecia autocumprida. Se eu penso, eu não vou conseguir, não consigo fazer isso ou aquilo, você não vai conseguir de fato. E se você pensa, não, eu consigo, eu confio em Deus, eu quero ir para frente, eu vou conseguir isso, então provavelmente você conseguirá sim. A imaginação é uma capacidade que Deus nos deu muito poderosa. E com ela nós podemos enxergar não o que somos, mas o que podemos chegar a ser. Esse é o jeito que Deus nos enxerga. Não como somos, mas como nós poderíamos chegar a ser. E então, se nossa imaginação inspirada na fé é forte, poderosa, nós podemos nos tornar grande, o projeto de Deus em nossa vida, grandes coisas.
se nossa fé em troca em nossa imaginação, nossa fé é fraca e nossa imaginação está inspirada apenas em nossas capacidades, sabe o que vai acontecer? Nossa imaginação só servirá para nos abalar e desanimar e nós seguramente não conseguiremos avançar. Em segundo lugar, para viver na fé, a imaginação é essencial. Ou seja, a imaginação nos ajuda a colocar em prática em nossa vida o que Deus nos dá. Olha o que diz o livro, a carta aos Hebreus, perdão. Diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé é primeiro ele diz assim, o firme fundamento, ou seja, é a certeza das coisas que se esperam, ou seja, as que estão no futuro, e a prova das coisas que não se veem, ou seja, das coisas invisíveis. O futuro a gente não chegou ainda, a gente não vê, e as coisas invisíveis também não vemos. Mas elas são as verdadeiramente importantes em nossa vida. Não as coisas visíveis. Visíveis são o carro, a casa, enfim, os amigos, a família inclusive, a reputação que nós temos neste mundo, o dinheiro. Todas essas coisas são coisas visíveis, mas elas passam. Elas são transitórias. As coisas invisíveis são as mais importantes. Deus, a Santíssima Virgem, os anjos, as almas, os méritos, o céu, o purgatório, o inferno, etc. Essas coisas invisíveis não se veem, mas elas são as verdadeiramente importantes. E diz a carta aos Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e daquelas que não se veem, ou seja, das coisas invisíveis. Então, a imaginação nos ajuda a ponernos em contato com elas. Deus não o podemos ver, mas podemos imaginar. A vida de Jesus, não estávamos vivos naquela época, a gente não sabe como foi, mas podemos imaginar. Podemos imaginar o nascimento dele em Belém, podemos imaginar a sua pregação em Galileia, podemos imaginar a paixão e a ressurreição. A imaginação nos coloca em contato com isso. E o mais importante, a gente com a imaginação pode imaginar as promessas de Deus para a nossa vida. Está vendo? A imaginação é essencial para viver por la fé. Deus nos fez grandes promessas, mas só se eu acredito nelas, se eu alimento essa fé, também com a minha imaginação, elas se vão a tornar realidade. Deus precisa de nossa colaboração e nossa colaboração, nosso entusiasmo, nossa força para lutar por essas coisas vem de alimentar nossa imaginação com pensamentos positivos, com pensamentos inspirados em las promessas de Deus, em la fé. O terceiro princípio é a imaginação pode nos afastar ou aproximar de Deus. Isso também é muito importante. Tem três coisas que a gente pode pensar ou imaginar. A primeira coisa que não podemos imaginar, de fato. Tem coisas que a gente não pode imaginar. Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, o céu, são coisas que estão fora de nosso alcance. Inclusive coisas físicas como o tamanho do universo não cabem em nossa mente e em nossa imaginação. Essas coisas a gente não pode imaginar. Em segunda, tem coisas que nós não devemos imaginar. Então, não devemos imaginar a preocupação. A preocupação é um mau uso da imaginação. A gente fica pensando o que acontece se isto e o outro, e isso só causa estresse, desgaste, cansaço, etc. Outra coisa que não devemos imaginar, a luxúria, a sensualidade. Quando a gente usa a imaginação para esse tipo de coisas, nós objetivizamos, cosificamos as pessoas, desnaturalizamos as pessoas. Deus não quer isso. A inveja, a inveja é outra imaginação, é uso errado da imaginação. A vingança, a gente fica pensando como me vou vingar disto, imaginando o plano, não? Essas coisas nós não devemos pensar. Então, temos coisas que não podemos pensar, temos coisas que não devemos pensar e depois temos coisas que sim podemos pensar e podemos imaginar. Aí entra todo o que Deus nos prometeu, todo o que é bom, todo o que é honesto, todo o que é inspirador, todo o que é belo. Todas essas coisas nós podemos e devemos imaginar e alimentar nossa mente e nosso coração constantemente com esses pensamentos. No Antigo Testamento, na Bíblia, tem uma história, digamos, de um uso errado da imaginação. É a história da Torre de Babel.
Os homens, dice, se estabeleceram em uma planície muito grande, eles aprenderam a fazer tijolos e aí pensaram, venha, vamos fazer uma torre com estes tijolos tão alto que chegue até o céu e assim nos formaremos um nome para nunca ser espalhados pela face da terra. Eles queriam criar-se um nome, ou seja, eles queriam isso, fama, reputação humana. Já não estavam confiando em Deus, já não queriam a glória de Deus, nem seguir a vontade de Deus, mas apenas fazer-se um nome diante dos homens. Esse é um jeito errado de usar nossa imaginação. Eles idearam um grande projeto. Se tivesse sido para a glória de Deus, tivesse sido outra a história. Mas não sabemos como isso acabou. Deus confundiu as línguas, que na verdade significava que a própria vaidade e orgulho dos homens fez com que eles se dividissem e então terminassem espalhados por todas as faces da terra. Finalmente, o quarto princípio é este aqui. Fixe seus olhos nas promessas de Deus. Então, já comentei um pouquinho, mas para isso Deus nos deu a imaginação, para que nós olhemos para Ele e para as promessas incríveis que Deus nos fez. Olha o que diz a carta aos Coríntios. Ele diz assim, fixamos nossos olhos, diz São Paulo, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Então, eu já comentei um pouquinho disto, mas justamente Paulo está dizendo, olhe para as coisas invisíveis, porque as outras passam. Tudo o que nós conhecemos neste mundo vai passar, não vale. Jesus chama isso de riquezas falsas, porque efetivamente elas servem um tempo e depois desaparecem. Fixamos, diz São Paulo, em nossos olhos nas coisas que não se veem, ou seja, nas coisas eternas e entre todas elas, especialmente nas promessas de Deus. Deus tem um grande projeto para a sua vida. Você não está por acaso aqui neste mundo, nesta terra. Deus não faz nada por erro ou sem dar-se conta. A gente às vezes tem uma visão de nossa própria vida tão pequena. Deus tinha grandes projetos e grandes sonhos quando nos criou. A gente precisa alimentar nossa imaginação e nosso coração com essas promessas e com esse grande projeto de Deus. Deus te criou com grande amor e, portanto, te deu um grande propósito também. O que nós precisamos é não olhar e não alimentar nossa imaginação e nosso coração apenas com pensamentos humanos, que só servem para nos abalar e desanimar. Temos que alimentá-lo com a visão e a promessa de Deus. Aí encontramos a força, aí encontramos a graça também, o apoio de Deus para nos superar, crescer e realizar em nossa vida todo esse maravilhoso projeto que Deus preparou para nós desde antes da criação do mundo e que Ele te enxerga não com os olhos com que você é agora, Ele te enxerga como o que você poderia chegar a ser. Então eu pergunto, como você está usando a sua imaginação? Deus te deu essa capacidade para que você enxergue com os olhos dele, com os olhos da fé. Sabe, Paulo tem uma frase muito bela e ele diz assim, na carta aos Efésios, ele diz assim, aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais, gostaria de destacar essa palavra, infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com seu poder que age em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Se dá conta? Deus pode fazer muito mais do que você se atreve a pedir e ainda a imaginar. Deus é poderoso, Deus tem um grande destino para nós e nós precisamos aprender a alimentar nossa imaginação com a fé, inspirar nossa imaginação com a fé. Isso nos ajudará sempre a caminhar no caminho da vontade de Deus, no caminho das promessas de Deus e fazer de nossa vida algo grande e belo ao serviço da igreja e de todos nossos irmãos. Então, não se deixe abalar, não se deixe levar pelo desânimo, não se deixe levar pelas circunstâncias da vida, pelo noticiero que é sempre negativo. Não. Alimente sua imaginação, seu coração, sua vontade com a fé e com as promessas de Deus. Se este conteúdo te ajudou, curta,
clique aqui a curtir, tudo isso nos ajuda. Compartilhe com seus amigos e sobretudo, acompanhe a série de meditações Fé Inabalável. Lembre-se, aqui embaixo está o clique para baixar o aplicativo Sit Time, e aí você vai encontrar milhares de meditações, todas inspiradas no Evangelho, na Sagrada Escritura, para te formar, crescer, aprofundar em sua fé e transformar toda a sua vida. Que Deus te abençoe sempre.